a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Diga graças a Deus. A palavra diz que Jesus estava com os seus discípulos e uma numerosa multidão. E a palavra diz que em um determinado momento Jesus chama os discípulos e pede para que eles fossem caminhando na frente, entrassem no barco e seguissem o caminho, porque ele desejava orar, só que ele queria orar sozinho. E a palavra diz que enquanto os discípulos embarcavam, Jesus ia despedindo a multidão. Jesus mandava o povo para casa, porque ele queria um momento só ele e o Pai. E a palavra diz que vai caindo o dia, a tarde vem chegando, e lá estava ele só. Enquanto isso, o barco já estava longe por muitos quilômetros. A palavra diz que os discípulos estavam indo e estavam sendo açoitados pelos ventos, pelas ondas, porque o vento era contrário. Uma coisa é você navegar a favor do vento, é até mais fácil. Outra coisa é você ir contra o vento. O vento contrário, ele açoita o barco, as ondas. E eu quero chamar a sua atenção porque todos nós passamos por isso. Todos nós um dia no nosso barco, no nosso barquinho, já fomos açoitados pelos ventos. Você quer navegar, você até consegue, mas o vento contrário não permite você navegar em paz. Quem sabe você, a senhora, o senhor, vem sendo açoitado pelos ventos. É o problema na família, a dificuldade no lar, é uma crise financeira, uma situação que parece que nunca se resolve. Me chama a atenção que Jesus mandou os discípulos e ele ficou. Nós podemos entender que Jesus queria preparar esses discípulos. Nem sempre você vai estar acompanhado, entenda bem. A palavra diz aqui no versículo de número 23: e despedidas as multidões, subiu ele ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Só sabe o tamanho das ondas quem está navegando contra elas.
Quem sabe as ondas da sua vida, por um momento, venha sendo ondas gigantescas, ondas que você jamais imaginou viver, ondas que você jamais imaginou passar. É dores, é doenças, é filhos, é dívidas, e quando você acha que vai melhorar, piora. Quando você fala, não, pior não pode ficar, não, pior que isso não pode, e fica. Você fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Esses discípulos não estavam só, eles estavam com Jesus. Só que Jesus permite que eles entrassem naquele barco e fossem sozinhos. Quem sabe preparando. Uma criancinha, quando ela está engatinhando, o pai não vê a hora dela começar a andar. E aí ela levanta, ela pega na mão do nenenzinho, ele com as perninhas ainda fracas, ele quer dar os primeiros passos e logo cai. E ele tenta de novo e logo cai. Mas chega uma hora que, de livre e espontânea vontade, ele se apoia na lateral do berço, ele se apoia num sofá, ele se apoia aonde ele estiver, e ele vai apoiado, mas ele vai dando os primeiros passos. Chega uma hora, irmão, e Deus também faz isso com a gente. Tem a hora, chega a hora da gente andar com as nossas próprias pernas. Ah, mas eu vou comprar um andador. Não tem andador melhor do que aprender a andar com as próprias pernas. Você sabe que é assim. Você sabe que o ser humano, ou melhor, a natureza de Deus é assim. Até as aves, ela alimenta o seu filhote só por um tempo. Depois, ele que vai procurar comida para se comer. É assim. Chega uma hora, irmão, que o próprio Deus quer ver você agindo. Porque ficar em casa orando, ou ficar em casa reclamando, ou esperando acontecer, só isso não basta. Tem aquele momento que você precisa agir. Tem aquele momento que você precisa, sabe, dobrar a manga da camisa e ir para cima do problema. Os discípulos estavam num barco e não tinha motor, não eram embarcações como hoje. O vento era forte, o vento era contrário. Irmão, quantas coisas às vezes acontecem contrário daquilo que você imagina. Por mais que seja difícil, você não imagina que vai ter tantas coisas contrário. Você começa bem, vai bem, daqui a pouco surge um problema. Sabe onde Jesus estava? No monte, e de longe ele via que aquele barco estava indo, o vento era forte, as ondas, o vento era contrário e as ondas fortes. Sabe esse barquinho que você está? Sabe esse mar que você navega todos os dias? Ainda que as ondas sejam grandes, ainda que o vento seja contrário, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Quem acredita nessa palavra? Então glorifica a Deus bem forte.
versículo de número 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. A quarta vigília da noite. Uma noite tem 4 vigílias. A primeira vigília das 18 a 21, das 6 às 9 é a primeira, das 9 à meia-noite a segunda, da meia-noite às 3 a terceira, e das 3 às 6 a quarta. Se Jesus foi ter com ele na quarta vigília, isso quer dizer que ele só foi ter com os discípulos depois das 3 da manhã. E aí você fica pensando, meu Deus, como que aqueles discípulos ficaram? Aqui está escrito, versículo 25: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Depois de tanta tempestade, depois de tanta onda, depois de tanta chicotada, passa-se das 3 da manhã, eles olham no mar, e quem vem? Jesus. Irmão, mas cá para nós, glória a Deus agora, glória a Deus para mim e para você. Fica no mar a madrugada toda, o barco balança para um lado, balança para o outro, chicotada para um lado, vento para o outro. E quando você olha sobre o mar, cá para nós, vem um corpo andando na sua direção. Glória a Deus. Ai, que maravilha! Jesus! Para nós que estamos lendo agora, para mim e para você que está aqui, ó, que bênção! Jesus andou sobre o mar. E para eles, porque a palavra diz que eles estavam com medo. E faz medo. Está em alto mar, faz medo. A palavra diz no versículo de número 26: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Ô irmão, com todo respeito às mulheres, é mais fácil você ver uma mulher gritar, né? De uma situação de um susto. Agora você vê um barco cheio de homens, 12 homens, e eles gritando. Imagina aí: meu Deus, meu Deus, é um fantasma. Uma coisa é uma mulher ver uma barata e fazer um show. Eu conheço gente assim. Eu conheço. Vocês estão olhando para a pastora? Eu conheço gente que dá um show se vê uma barata. Eu conheço gente que por coisas menores dá mais show ainda. Sabe o que é isso? É o medo. E eles estavam no mar, e Jesus vem andando por sobre as águas, e eles já estavam com o psicológico abalado. Você vê, né? Era Jesus que estava vindo, só que o pânico, o medo, o desespero, o pavor não permitiu que eles reconhecessem Jesus. Irmão, tem coisas, tem bênçãos que chegam na nossa vida e às vezes nós achamos que é um fantasma, que é um problema. Quer dizer, já está difícil, já está uma luta. O que aparecer no meio daquilo, irmão, é luta mais ainda.
e eles não estavam conseguindo ver que era Jesus, gritaram: é um fantasma. Deixa eu te falar uma coisa: no meio da luta, no meio da tempestade, no meio do problema, sabe, no meio daquela situação de grande incômodo, Deus sempre vai te mandar o socorro. Deus sempre vai te mandar o socorro. No meio de luta, de tempestade, dos ventos, das ondas, Ele vai mandar um escape. E eu estou crendo nisso também, sabe? Essa palavra é para mim também. Às vezes, irmão, os ventos são tão fortes e as chicotadas são grandes, né? Os açoites, está aqui, ó. Versículo 24: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Você sabe o que me alegra? É que eles não estavam no mar em desobediência. Quem mandou eles ir para o mar foi quem? Foi Jesus. Se você estiver no mar por obediência e for açoitado, não se preocupe, Deus vai providenciar para você o socorro. Dura coisa é se estiver em desobediência. Dura coisa é se estiver por vontade própria. Uma coisa é você ser mandado por Deus, outra coisa é você seguir o seu próprio coração. Se você obedece à voz de Deus, o que acontecer na caminhada, não se preocupe, é plano de Deus. Se você está obedecendo o chamado de Deus, o que acontecer na jornada, na caminhada, não se preocupe, faz parte. Agora, se você está vendo a chicotada todo dia, o problema todo dia, a situação todo dia, e você percebe que você está fazendo a vontade do seu próprio coração, irmão, Deus está dizendo hoje para você: é melhor você voltar, porque a chicotada vai aumentar mais ainda. Versículo de número 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Você sabe que tem pessoas que, ainda que a situação não seja favorável, mas ele não é covarde. Ainda que a situação não seja confortável, mas ele está disposto ao desafio. Quem está entendendo? Tem muita gente que quer alcançar grandes coisas, quer ser um vitorioso, uma vitoriosa, mas ele quer que as coisas venham nas mãos. Ele quer que as coisas cheguem na porta da sua casa. Olha a história desses discípulos. Eles estavam com Jesus, numa concentração de poder e milagres com Jesus. Jesus fala: acabou a concentração, pode ir embora os discípulos, o povo pode ir embora, que agora eu quero ficar só, eu vou orar sozinho. Olha a trajetória: esses discípulos entram num barco e vai embora, madrugada inteira no barco. Depois das 3 da manhã, Jesus aparece andando sobre as águas. O medo, o pânico, o pavor, todo mundo gritando, aquela gritaria, aquele desespero. Mas quando eles olham e falam fantasma, Jesus fala: não, sou eu, não tem mais. Aí Pedro falou: ah, é? É o Senhor? Não, tá bom. Se é o Senhor,
Eu quero chegar aí também. Irmão, existem problemas que não é problema, é um desafio para você. É Deus querendo te abençoar, te graduar, aumentar a sua fé. Tem coisas que não é problema, não é. É Deus te dando mais uma oportunidade para você crescer, meu irmão. Pedro falou: como é que é, Senhor? Se é o Senhor, então manda-me ir ter contigo. O que ele queria? A ordem. Dá uma ordem, Senhor. Dá uma palavra que eu vou chegar. Esse desafio que Deus está te dando é para aumentar o seu currículo da fé. Às vezes o ser humano não entende, né? Ele não entende. Ele acha que está sendo perseguido, ele acha que está sendo pressionado, ele acha que estão fazendo, estão armando para ele. E não é assim. Não. Nós precisamos ter discernimento. Nós temos que entender isso. O que é luta, o que é prova e o que é oportunidade. Pedro naquele momento estava dizendo: então tudo bem, Senhor. Senhor, se nós estamos sendo açoitados até agora, esse barco quase já virou com a gente tudinho. Agora o Senhor aparece e fala que ele não é um fantasma, que é o Senhor. Então tá bom, então me deixa eu ir aí. Você quer andar sobre as águas? Quer realizar teu sonho? Então não tenha medo. Tem muitas pessoas que por causa do medo ficam para trás. Medo ficou para trás. O medo, ele tira oportunidades. O medo, ele faz com que as pessoas venham se acovardar da vitória. O medo, isso é natural. A palavra diz que o rei Josafá, quando ficou sabendo que duas nações vinham contra ele, ele teve medo. Mas a palavra diz que ele se pôs a buscar ao Senhor. Você não precisa ter medo. Para que ter medo? Medo de quê? Olha aqui. Responderam-lhe Pedro, disse, versículo 28: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Gente, a Bíblia é tão rica que Pedro, mesmo na sua ignorância, Pedro mesmo na sua ousadia, ele usa de sabedoria e diz: manda, quer dizer, dá ordem. Se o Senhor mandar, eu vou. Que ele entendia a questão do obedecer. Ele poderia ter pulado nas águas: Senhor, então se é o Senhor, peraí que eu vou ir agora. Jesus poderia falar para ele: eu não te chamei aqui, você vai morrer afogado. Mas ele falou: não, Senhor, se é o Senhor, manda, dá uma ordem para mim ter contigo. E a palavra diz no versículo de número 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Glorifica a Deus bem forte.
está acontecendo na minha vida, no meu ministério, mas se esse propósito é de Deus, se esse propósito, se essa luta, se essa porta que se fechou, que se abriu, vem do Senhor, me dá um sinal agora. Deus falou isso. E quem é que pode pisar na água e andar sobre ela? Você está entendendo? Então tá bom, Senhor. Se tudo isso que está acontecendo era para que acontecesse isso, então tá bom. Manda eu ir ter com o Senhor. Ele falou, então vem. E a palavra diz que Pedro desceu do barco e andou sobre as águas. Você quer um sinal de Deus? Pede para ele que tirar. Você está em dúvida? Você está achando que é coisa do capeta, do diabo? Está em dúvida se é de Deus ou não? Então fala com ele. Senhor, o que está acontecendo? É desobediência ou é propósito do Senhor? Senhor, o que está acontecendo na minha vida? O que é isso, Senhor? Eu não estou entendendo. É prova, provação? É eu que estou andando errado? Ou é o Senhor que está me lapidando para coisas maiores? Versículo de número 30. Presta atenção. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. O homem que estava andando nas águas, gente. Ô irmão, cá para nós, o que é mais fácil? Andar sobre as águas ou ter medo das águas? Nessa condição aqui. Ele não pediu para Jesus? Jesus não falou para ele, vem? Ele já não estava andando? Imagina aí, desceu do barco, ó, desceu, ó, aqui é a água, aqui é a água. Desceu, ó, na água, tudo água, oceano. E ele começa a andar, ó, e Jesus lá, ó, vem Pedro, e ele andando na água, ó, misericórdia. Mas a palavra diz que reparando na força do vento, para onde ele olhou? O problema. E enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele estava caminhando. Quando ele tirou o foco de Jesus, ele começou a afundar. Nunca tire os seus olhos de Deus. Glória! Glória! Você vai andar, meu irmão, por sobre situações que você jamais imaginou andar. E você vai longe se você não tirar os olhos dele. Porque se você tirar os olhos de Jesus para olhar para a força do vento, você vai afundar. Se você olhar para a força do vento, você não vai conseguir. A palavra diz que ele, no versículo de número 29, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, olha aí, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Está vendo? Você está vendo? Não duvida não, irmão. Porque Deus faz coisas grandes. Nunca duvide do poder de Deus. Duvida do bispo, duvida do bispo, duvida do homem, mas nunca duvide do poder de Deus. Ele é maravilhoso, Ele pode fazer maravilhas. Ele faz. Se o homem te falar alguma coisa, você pode até duvidar,
Mas nunca duvide da palavra de Deus. Que Jesus chamou Pedro do quê? Homem de pequena fé. Por que duvidastes? Você podia agora passear comigo agora, Pedro, nesse mar aqui. Mas você duvidou. Você sabe que a dúvida é o grande inimigo de muita gente. A dúvida. Será? Será que vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que é isso mesmo? Será que não vai dar errado? Será que eu vou conseguir? Será que realmente é isso? É o será ou talvez? Amém, gente? Versículo de número 32. Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Glorifica a Deus pelo